Então, por favor, Margarete. Montagem de ambientação. Num dia extenso, com 24 horas, reserva alguns momentos à reflexão. Quem caminha sem meditar perde o contato consigo mesmo, encurralado nos ponteiros do relógio, ou disparado à frente deles, ou vagarosamente após eles, aturde-se, esquecendo o rumo. É indispensável ao êxito fazer periódica revisão das metas e de ações. Usando a reflexão, repassarás os equívocos e terás tempo de repará-los. Reprogramarás os deveres e te renovarás com mais facilidade. Fala menos, dorme um pouco menos e medita mais. Minutos que desperdiças, se os usares para meditação, se transformarão em pontos luminosos do teu dia. Nos dias de hoje, né, a gente que vive no nosso corre-corre, de tantas informações, de tantas questões que a gente acaba se perdendo dentro de tantas tarefas e de tantas coisas que a gente vai correndo, né, em busca desse, e nem, às vezes nem saber o que está buscando, né? Então, daí vem muitas vezes a depressão, a ansiedade toma conta da gente e cada vez mais a gente acaba se perdendo no caminho. Então, coloca aqui bem que a reflexão, o momento das vezes a gente precisar parar para ver o que a gente está fazendo da nossa própria vida, né? Qual o caminho que realmente a gente está trilhando, o que quer trilhar e qual o caminho que a gente está pretendendo seguir. Então, eu acho que é mais a reflexão mesmo que a gente precisa fazer para que a gente possa se manter equilibrado, sereno, para as boas resoluções da vida. Obrigado, Margarete. Essa lição também me lembrou aquela proposta do conhece-te a ti mesmo, né? À medida que a gente ganha tempo com essa reflexão que a Joana nos solicita, nós buscamos, com isso, olhar um pouco para dentro de nós mesmos, né? Nos conhecermos um pouco melhor. Tão necessário, né? Atividade tão necessária a todos nós. Então, sejam bem-vindos a todos que chegaram. Vamos então à nossa prece. Por favor, Maria Antônia. Elevando nosso pensamento a Deus, agradecidos por mais uma vez estarmos aqui reunidos para mais um estudo da noite de hoje. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, que Ele possa nos amparar, nos auxiliar neste momento que estamos aqui para aprender um pouco mais dos seus ensinamentos e dessa doutrina tão esclarecedora e tão consoladora, que nós possamos aprender um pouco mais e, com isso, poder colocar, praticar em nosso dia a dia, em nossa conduta, em nossas escolhas, para que possamos, a cada dia, tornarmos pessoas melhores, fortalecidas no amor e na fé que o Cristo nos ensinou, e assim amparados e protegidos por Ti, Mestre, pela espiritualidade maior e, sobretudo, Deus nosso Pai, possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Maria Antônia. Então, Carlão, vamos lá. Pessoal, vamos retomar da pergunta 973. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. 973. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos?
Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o espírito que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensar que está condenado sem remissão. Ok, Continua? só um minuto. Então, a resposta dos espíritos aqui, né? Ele não fecha uma condição única, nem de forma igualitária para todos, né? Vai depender, sim, de cada um de nós, vai depender do quanto nós já tínhamos conhecimento, né, a respeito das escolhas infelizes que fizemos, né? Então, tudo isso vai se tornar um reflexo na forma como nós sofreremos, né, entre aspas, a consequência das nossas ações. Então, essa resposta é muito interessante. E uma outra coisa que ele nos fala aqui é, é essa ideia da punição sem remissão, né? Ou seja, as penas eternas, né? Como alguns irmãos ainda acham que será assim. Então, isso de fato é algo que deve ser desesperador, né? Imagine você com uma dorzinha, uma farpa enfiada no dedo e achando que nunca vai se livrar daquela dorzinha, né? É desesperador. Agora, amplifiquemos isso numa situação em que nós não nos entendemos, né? Temos total desconhecimento do que estamos vivendo e muitas das vezes nem concordamos com as aflições que estamos passando, como foi o caso lá do André, né? Ele não admitiu por muito tempo que tenha ido pelo suicídio, né? Até ele entender, demorou pra caramba. Então, de fato, no momento em que, por isso que o estudo é importante, né? No momento em que nós entendemos que não há punição eterna e que nós estamos ali vivendo o reflexo daquilo que escolhemos, só nos cabe o arrependimento, né? E trabalharmos para mudar aquele cenário, né? Então, isso nos ajuda bastante. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos lá, Carlão. Das penas e gozos da alma após a morte, forma o homem ideia mais ou menos elevada, conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se Tá aí. desenvolve, Só um minuto, Carlão. Aí está a questão, tá vendo? Ó? Das penas e gozos, né? Da alma após a morte, forma o homem ideia mais ou menos elevada, conforme o estado de sua inteligência. Então, não é a questão moral que nos dá a ideia. A questão moral vai nos dar, de fato, a vivência no plano espiritual. Mas a ideia do que nós vamos encontrar, o que poderemos encontrar, isso que vai nos proporcionar é a nossa inteligência. De que maneira manifesta essa inteligência? Pelo conhecimento adquirido. Se nós não buscarmos entender como é isso, qualquer coisa, né, estaremos ali à mercê da maré. Agora, se nós buscamos entender, quando estivermos nessa situação, vamos compreender com maior facilidade. Isso vai nos ajudar muito, né? Mas isso virá não apenas por estarmos ali assistindo palestra, né? Isso virá pelo nosso empenho em, de fato, compreender o que somos, o que estamos fazendo aqui, o que nos aguarda no plano espiritual, né? A vida futura, como ela será, depender das nossas escolhas. Então, tudo isso vem pelo conhecimento, pela inteligência. Tudo bem? E aí, Mauro, me permite lembrar lá do capítulo 6 do Evangelho, quando o Espírito de Verdade nos conclama ao amar e ao instruir. Daí a importância da instrução também nesse processo. Por isso ele diz que o primeiro mandamento, o primeiro ensinamento, né, é o amar, mas o segundo, que é semelhante ao primeiro, é instruir. Então, essa instrução, daí o Espírito, o Kardec dizer aqui, depende da inteligência, depende do conhecimento, depende da informação, depende do autoconhecimento, mas sempre baseado no intelecto, no cognitivo, que é muito importante também. Por isso, a necessidade de estudarmos constantemente. Perfeito. Mais alguém?
Vamos lá. Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais essa ideia se apura e se expõe da matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Aí, só um minuto. Esse, Então tá aí, né, ó, gente. Então, na medida que nós vamos nos desenvolvendo, e esse processo de desenvolvimento é para e passo, então eu entendo, eu racionalizo, né? Eu compreendo e decido mudar. E assim nós vamos caminhando. Aí dou aquele passo qualitativo. Depois, nesse passo qualitativo, eu busco aprender mais um pouco, compreendo e assim vamos, nesse movimento, né? Então, primeiro eu entendo, primeiro eu racionalizo, primeiro eu decido, depois eu dou um passo qualitativo no que diz respeito à questão moral. Então, é esse o desenvolvimento que ele fala. E na medida que nós vamos desenvolvendo nesse aspecto, nós vamos sim nos afastando da questão material, dos apelos, né? Das sensações, das questões mais terra a terra, e vamos nos atendo mais para as questões espirituais, né? Do desenvolvimento do ser. Beleza? É isso que ele está nos falando aqui. E aí, como ele fala, né? Deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Por que eu deixo de pegar ao pé da letra? Porque a minha inteligência, agora já desenvolvida, né, me faz trazer não só a leitura e aceitação seca da letra fria, mas entender os ensinamentos que essas escrituras, que esse conhecimento me traz. E aí eu me desenvolvo, né? Se eu não faço esse movimento de entender aquilo que esse conhecimento me traz, eu apenas estou lendo letras, né? Frases. Isso não está fazendo em mim o processo de melhoria, adiantamento, aprimoramento que nós queremos. Então, é mais do que simplesmente leitura, né? É mais do que simplesmente ouvir dizer. É a reflexão que a Joana nos concitou lá na mensagem de abertura, é essa reflexão, essa meditação sobre esses conhecimentos, para que a gente possa adotar um novo comportamento, uma nova escolha, ser um ser diferente, né? E é aí que a gente dá o passo de qualidade no processo evolutivo. Diga, Carlão. é uma dúvida. Talvez até mesmo parecida com a da semana passada que eu citei que é que eu estou lendo o livro, aí vem na cabeça de novo. O Vandrinho vai lembrar aí do Gregório e o Guber. Libertação. Libertação. Isso. E no diálogo dos dois, o Gregório me parece ser um espírito inteligente. Ele se intitula juiz lá e trabalhador lá dos dragões lá que ele cita, né? Mas o tempo todo do diálogo ele parece ser um espírito que tem inteligência, porém ele não a usa para o bem, né? Ele a usa para o mal. Mas Ele ao mesmo tempo não. a ideia que eu tinha é que ele estava igual aqui no começo, né? Ele se achava condenado sem remissão. Porém, depois eu lendo mais um pouco, né? Eu vi que ele era inteligente. E por que que ele não consegue, né, sair desse? Ele prefere aquele caminho, mesmo com essa inteligência, né? Mesmo com essa visão que o Google explica, ele sabe tudo que ele vai explicar, porém ele não dá o braço a torcer, né? Porque as questões morais não acompanharam o conhecimento que ele foi acumulando. São coisas diferentes. A nossa aquisição intelectual, científica, né? Ela não anda de mão dada com a nossa evolução moral. Ela é degrau. Ela é degrau para que a gente alcance aquilo. Mas, como é o caso do lado do Google, se ele, o Gregório, né, se ele não se admite necessitado de uma mudança de pensamento e, consequentemente, de atitude, por mais conhecimento que ele tenha, ele não vai mudar. Pelo que eu falei aqui, ó, primeiro a gente conhece, depois a gente reflete sobre aquele conhecimento.
acha prudente ou não adotar aquele conhecimento em nossa mudança. Aí eu começo a mudança. Se eu não fizer se eu parar aqui, né, em qualquer um desses estágios, eu não parto para a mudança. Entende? Então eu posso, os casos de Capela. Capela foram espíritos extremamente inteligentes que vieram para cá, mas moralmente comprometidos. Então ajudaram muito o adiantamento do nosso planeta? Ajudaram. Mas moralmente, a transformação moral deles próprios, para muitos, ficou pelo caminho. Então é o mesmo caso aí. Então, e nós sabemos disso. Nossos irmãos, muitos deles, até perseguidores do Cristo ou do cristianismo, são extremamente inteligentes, ardilosos, estrategistas, mas são endurecidos no amor. Ainda são egoístas, prepotentes, né? Beligerantes. Não acordaram para o amor. Então, enquanto eles não acordarem, vão fazer mau uso dessa inteligência contra aquilo que eles julgam ser prejudicial aos seus objetivos, seus propósitos. Por isso que agem dessa maneira. Beleza? Diga, Pedrão. Boa noite. Poderíamos inserir isso aí com aquela questão: conhecereis a verdade vos libertará? Até a página 1, né? Porque o conhecer é o primeiro passo. Libertar é se eu fizer bom uso desse conhecimento. Só conhecer não é chave para nada. Então eu preciso conhecer, meditar, refletir sobre aquilo e decidir adotar. Eu quero adotar essa nova proposta na minha vida. No momento que isso acontecer, aí sim eu vou abrir a porta da liberdade. Se isso não acontecer, eu continuo aprisionado nas minhas antigas ideias. E aí vai levar o tempo que for até que a gente decida mudar de atitude, né? Então é isso. Que foi o caso do Gregório, né? Que resolveu mudar de atitude. Pela orientação lá da Matilde, que é a mãe dele, que está lá trabalhando para tirá-lo de lá, ela fala para o Gúbio: ele está se cansando de fazer o mal. Então está na hora de levar para ele a proposta de sair dessa situação. Porque ele tinha certeza, eu imagino, o Gregório, de que aquilo não era eterno. Porque ele era inteligente, ele era um papa, ele tinha conhecimento, então ele tinha informações. Mas, após mais de 500 anos, naquele trabalho ali de perturbação, me permita aqui a expressão, está ficando cansado. Então, é hora da Matilde e do Gúbio e de toda a equipe entrar para ajudá-lo naquele processo de trazê-lo para uma nova reencarnação. Então, a inteligência, com toda certeza, ela vale muito desde que entremos naquele ciclo virtuoso. Conhecemos, praticamos, conhecemos mais, praticamos mais, vivenciamos esses ensinamentos. Aí sim, vai ser nos útil. Se for só inteligência, a gente vai ficar igual o Gregório, o outro lá, o Torquemada e tantos outros que estão no plano espiritual fazendo ainda, cometendo atos contra a lei de Deus. E lembrando, né, gente, que inteligência não é acúmulo de conhecimento, né? A inteligência é o uso do É. conhecimento em algo que vai te trazer algum benefício ou benefício para o próximo. Aí você está aplicando sua inteligência. Só acumular conhecimento e nada fazer com ele, isso não é demonstração de inteligência. Tudo bem? Vamos lá. Vamos adiante. Ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual. A razão mais esclarecida nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam. Não se segue, porém, daí que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas.
Pergunta 237. Então, ninguém está livre, né? Ninguém está livre ou passará pela lei burlando, né? Ou desapercebido. Tudo que fazemos reflete em nós mesmos de forma positiva ou de forma desagradável. Tudo, absolutamente tudo. E as nossas intenções, elas serão sempre o agente agravante ou atenuante apenas. Mas sempre teremos que estar diante dessa lei que está escrita em nossa consciência para que nós possamos compreender, nos arrepender, nos beneficiar ou nos atrapalhar, né, a depender de cada gesto, de cada pensamento que produzimos ou que realizamos, né? Então, o que ele nos fala aqui. Tudo bem? Diga, Amauri. Abre teu áudio. Isso. É, eu queria, não sei se eu estou certo, as elucubrações que ele fazia é que chamaram a atenção desses espíritos. Olha, ele está com o propósito de fazer diferente, não é? Eu penso que foi isso que credenciou a que chegassem mais perto dele. A mesma coisa acontece conosco. Você pega essas instruções, começa a processar. Só em você processar, aqui nessa linha de aula, inclusive, só em processar, você já está ajudando uma porção de gente que pensam como você. São trazidos para essa salinha porque você vai dar apoio, você vai dar esse conteúdo. Só em nós processarmos já nos traz irmãozinhos do outro lado para nos ajudar, diferente do que nós já tínhamos antes. Não sei se eu estou certo. Com certeza, porque se você já está disposto a pensar em algo que antes você rechaçava de cara, você já está apresentando uma nova condição, né? E isso é um crescente, um crescente. Aí, além de meditar sobre aquilo, eu vou agora adotar uma nova postura, uma nova forma de ver a vida, ver os problemas, ver as pessoas, como eu vou agir com as pessoas. Tudo isso é mudança, né? Então, sim, eles já nos acompanham nos pensamentos, né? Então, se os pensamentos são melhores, com certeza abrimos espaço para melhores companhias também. É o próprio exemplo do André Luiz, né? Que passa lá aquele tempo todo lá no umbral, com um É, amigo perto, e até que ele reflete, que ele para, que ele muda de sintonia e consegue se abrir para perceber o que estava acontecendo à volta dele. É o que nós precisamos entender aqui e fazer aqui. O que puder ser feito aqui, não deixemos para lá. Vamos fazer aqui enquanto estamos a caminho. Essa é a orientação, né? Enquanto estamos a caminho, reconciliamos-nos. exato. Podemos seguir? Vamos lá. As comunicações espíritas têm como resultado mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo. Ok. Ao mesmo tempo, Então, olha só. Ele aqui agora, Kardec, nos falando, né? Um benefício que as comunicações espirituais nos permitiram vislumbrar. Entender a consequência natural dos nossos atos, agora na vida espiritual, que continuamos e, nessa continuidade, vamos ali vivendo, sofrendo, entre aspas, né, o reflexo das nossas escolhas, né? Então, as comunicações espíritas vieram descortinar isso, porque até então não tínhamos essas informações, né? Ficávamos ali à mercê das teologias, das teorias que se criava e a gente só tinha que aceitar, porque não existia outra forma de entender isso, né? Essa realidade. Então, os espíritos vieram, né, nos abrir a mente
e o entendimento a respeito da nossa continuidade, né? Então, realmente, a informação da vida futura, da vida espiritual, nos dá uma outra visão completamente diferente dos propósitos aos quais estamos aí vivendo, né? E nos preparando para essa fieira continuada de existência, né? Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. Ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo, entretanto, nos mostram como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre, e, embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação dos homens criou, não são menos aflitivas para os que fizeram mau uso de suas faculdades. Infinita é a variedade dessas consequências, mas, em tese geral, pode-se dizer: cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros, e etc. ok. Então ele descreve aqui, né, uma infinidade de possibilidades que nós poderemos nos deparar, a depender tudo sempre das consequências das nossas próprias ações. Nunca de forma ilegítima, né, sem justificativa, sem merecimento. Tudo que nós passarmos, não nunca em tempo algum será por capricho de Deus, porque ele não é assim, né? Sempre será como consequência do que vivemos, do que fizemos e tudo mais. Podemos até nem compreender naquele instante, isso é outra coisa. Posso não compreender, como André Luiz não compreendeu, como muitos de nós, relatos que temos aí, né? De aqueles que, vou chegar no mundo espiritual, vou estar muito bem, chega lá, está muito mal, né? Só em Então, pensar que vai chegar lá está muito bem, ele já está muito Já já mal. está mal. Pois é. Então, é isso. A gente não tem antivisão, né, daquilo que vamos vivenciar, mas o conhecimento já nos ajuda. Mesmo que cheguemos lá em condição bastante complicada, esse conhecimento que estamos buscando aqui vai nos ajudar, pelo menos para compreender. Ai, caramba, de fato, olha, né, não dei atenção para aquilo lá, agora eu estou passando aqui esse negócio, esse mau pedaço aqui. Tá bom, não posso fazer nada, então vou fazer alguma coisa aqui que eu possa amenizar a minha situação, né? E vamos buscar fazer alguma coisa, né? Vamos fazer um grupo de estudo lá no Grupo Umbral. de estudo, é isso aí, fazer grupo de estudo. Não é o conhecimento que liberta? Então, vamos fazer grupo de estudo. É. Vamos lá. Questão 974. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem tomada como realidade, como tantas outras. Exato. Por quê? Lá, Jesus não falou, né, de fogo eterno, né? A fala de Jesus representava o quê? As questões das nossas vidas sucessivas no mundo físico, né? Passando pelas aflições purificadoras, pá. A igreja, quando traz a ideia do fogo eterno, já cria a ideia do inferno, intransponível, né? Sem direito nenhum ao perdão. Pecou, foi para o inferno, vai ficar lá, não vai sair nunca mais. Essa ideia, né, desse fogo eterno aí, né, é que foi criada pelo homem, não foi criada pela espiritualidade, nem por Jesus, nem por ninguém. Jesus, quando retratava a história do fogo, o fogo como agente transformador, como agente purificador, né? Como é que se purificava o metal naquela época? No fogo, na batida, né? Na bigorna ali, pá, e você tinha ali um metal fantástico, uma espada, uma coisa, seja o que fosse, uma armadura, mas submetida ao fogo purificador. Então, essa era a relação. No caso da igreja, quando traz a ideia do fogo eterno, das penas eternas, já é uma outra concepção. É aquela ideia de que quem pecou não terá direito,
né, ao perdão, né, ao refazimento. É completamente diferente. Então, a resposta aqui também é muito interessante. Diz lá, é uma imagem tomada como realidade, como tantas outras. Ou seja, o que ele falou lá anteriormente da linguagem figurada, né? Então, está dizendo lá, é uma figura apenas, não é uma realidade. É um modelador também, né? É um purificador e um modelador. O ferro quente você pode transformá-lo, né? Como você disse, numa espada, numa arma, numa armadura. Então o fogo faz com que ele fique maleável às transformações. É o fogo que vai nos fazer maleável. Tem um versículo lá do Apocalipse, que ele fala isso, né? Compre o ouro testado no fogo. Então, o ouro, de novo, aqui é uma imagem simbólica, mas Uhum. nós passando pelo teste da purificação, da maleabilidade, digamos assim, da transformação. Diga, Carlos. Só um comentário, parece que a gente está sempre inventando coisa. Aqui lá, primeiro vieram os filósofos, os profetas explicaram, matamos os filósofos. Teve o Iago, aí veio Moisés, explicou. Aí começaram, a gente inventou de novo levar tudo ferro e fogo. Veio Jesus, explicou, aí a gente deturpou de novo. Aí agora chegamos no Espiritismo, vamos ver se a gente aprende, né? Não dá salto, né? Demora muito mesmo. Vamos lá? Abre o áudio. Mas 974A. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Vede, se serve de freio mesmo entre os que o ensinam. Se ensinar de coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causarei uma impressão que não será duradoura, nem salutar. Exatamente. Então, Impotente? Opa, só um não. minuto. Então, o que eu falei até para um companheiro meu, que falou assim, não, ele trouxe uma teoria errada, ele apresentou uma teoria errada, e aí a gente debateu sobre aquela teoria errada, mostrou que não era o caminho, não era aquele. Ah, mas lá na frente eu ia explicar. Eu falei, poxa, mas como é que você começa com uma teoria falsa e depois vai dizer que aquela teoria é falsa lá na frente? Você vai se contradizer. As pessoas vão ficar mais confusas do que esclarecidas, né? Então você não pode fazer isso. É o que ele está dizendo aqui. Então, ó, Kardec perguntou, né? Mas essa teoria do temor, né, desse fogo, não produziria bom resultado? É o que ele está dizendo aqui, ó. Vede se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Serve de freio? Não, não serve de freio, né? Aí ele diz: se ensinares coisas que mais tarde a razão venha a repelir, ou seja, essa história de fogo aí não é verdadeira, causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar, ou seja, não é boa, não vai trazer bom resultado. Nós não temos que frear as nossas intenções por medo, e sim por compreensão, por decisão de fazer diferente. Porque o medo um dia vai embora. E aí? Qual ensinamento ficou? Nenhum. Agora, se eu compreendo que não devo fazer tal coisa, não devo escolher tal caminho, por isso, aquilo outro, pelas consequências A, B, C, aí eu decido, eu estou decidindo. Não foi um medo que alguém me impôs, né, ao qual eu ainda, por ignorância, estou submetido, que me impede de fazer tal coisa. Então, a resposta é perfeita, né? Então, a gente precisa, sim, não nos deixar levar pelo medo, e sim pelo entendimento, fé raciocinada, não fé cega. O medo nos leva à fé cega. O raciocínio, a lógica, nos leva à fé raciocinada. Muito mais consistente, muito mais duradoura, né? E que estará conosco em qualquer situação, porque estamos sob a égide da verdade. Aí sim, aquela frase do Pedrão funciona, né? Conhecerás a verdade vos libertará, porque eu já incorporei essa verdade,
já entendi, né, o benefício que ela vai me trazer, já estou adotando uma nova postura diante daquele fato. Então, onde eu estiver sobre aquele tema, eu não me deixarei aprisionar pela ignorância, porque o conhecimento já me libertou, né? Tudo bem? Infelizmente, ao longo da história, né, nos dominaram, não. Nós dominamos, que nós fizemos papel também de dominadores. Dominamos pelo medo. Se não fizer isso, vai para o inferno. Se fizer isso, vai para o inferno. Então, nos coagiram de tal forma que fizemos, né, de nós mesmos uma sociedade, uma humanidade terrena, né, medrosa, com dificuldade de entendimento, aceitando tantas teorias absurdas em função da ignorância dos próprios as pessoas que ensinavam. Que ensinavam uma coisa, mas acabavam fazendo outra. Diga, Pedrão. Aí, Valdenir, a gente se lembra do próprio Gregório, que a gente está colocando em evidência aqui, né? E o padre Domênico, né? Que eram da Igreja Católica, mas não ensinavam, mas não colocavam freio nos outros, mas não praticava, né? Sim, ensinava pelo medo, mas não vivenciava aquilo que eles Exatamente. ensinavam, né? Para eles, tudo. Tinha o poder absoluto. A, a ralé, não. Era a base do medo. Infelizmente, foi o que nós falamos anteriormente. Ainda temos, nos dias de hoje, século XXI, ainda temos essa ideia do fogo eterno, do inferno eterno, da chama que não consome, mas que não apaga, para nos prender, nos deter, nos reter. Não sei até que ponto isso é bom. E eu acho que por isso a doutrina espírita é fantástica, porque ela é libertadora, esclarece, libertando e consolando. E também não é impositiva, né? Sim, Ou seja, ela esclarece, deixa nas suas mãos a decisão a tomar. Então, diferente de outras, né, que você é obrigado a fazer tal coisa, senão vai ser penalizado naquilo outro. A doutrina espírita não, o conhecimento está aí, né? Faça o uso que você bem entender, né? ou fazíamos o que eles mandavam, ou íamos para a fogueira. Por que eu tenho o nome Cruz? Isso vem dos judeus novos lá que tiveram que trocar de nome. Então, qual é o nome? Cruz. Então, vamos botar Cruz, é Carneiro, é Pereira, é, trocando de nome para não ser queimado. Infelizmente, tivemos esses papéis ao longo da história. Vamos adiante? Impotente para, na sua linguagem, definir a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, pois, para ele, o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais vigorosa. Por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade, tendo aos povos modernos herdado dos mais antigos. Por isso também é o que o homem diz em sua linguagem figurada, o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme e etc. Ou seja, usam o símbolo, né, para retratar algo potente, né, transformador, né, dominador. Isso aí. Então a gente precisa tirar a figura, né, da linguagem para que a gente possa entender a profundidade do ensinamento. Vamos adiante. Então, 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Ok. Daí, Aí é o tal negócio, né? Lembra lá quando nós falamos lá de diversos suplícios, né? Que o espírito mal pode ser submetido? Uma das piores é esse daqui, né? A gente tem diversos relatos que mostram isso, né? Espíritos que, quando encarnados, estavam numa posição e, quando desencarnados, se veem completamente diferentes
em posições invertidas daqueles que lhes eram subservientes, subalternos, e no plano espiritual, estando em condições muito melhores do que a nossa, né? E isso, de fato, fere de morte o nosso orgulho, né? A nossa vaidade. E aí é difícil, é muito difícil, né, você lidar com uma situação como essa. Saber que você poderia estar numa situação melhor, mas por escolhas suas, né, que não é culpa de ninguém, apenas suas, você se vê naquela condição humilhante, né, diante de pessoas que você subjugou, que você humilhou, que você mal quis, né? Então, realmente deve ser duro, deve ser muito duro. Vamos lá. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É Perfeito. então, Pode é ir. então, é então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque, ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que teria podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorre de não haver feito bem. Ou seja, tem saída, né? É isso aí. Não existe um morno. Tem saída assim, né? Saída é fazer o bem, né? Sempre, Pois sempre é. fazer o bem. Essa é a única saída, né? E a gente sabe que não existe neutralidade, né? Tá lá, não fazer o bem é fazer o mal. Porque as pessoas dizem, não, mas eu não fiz nem o bem, mas também não fiz mal. Se você não fez o bem, você fez o mal. Então não existe essa coluna do meio na loteria. Ou você faz o bem, ou qualquer coisa diferente disso é um mal na sua gradação, né? Então, procuremos fazer o bem. Agora, claro, não conseguiremos fazer todo o bem que gostaríamos. Isso é algo que a gente precisa entender. Eu vejo muita gente depressiva, né, melancólica. Não, mas eu já estou tanto tempo na doutrina, né, ainda me pego fazendo tal coisa, não consigo me libertar de tal coisa. Tudo bem, a gente não vai sair santo numa encarnação só. Mas você está fazendo a sua parte em algum aspecto para ser uma pessoa melhor? Em algum aspecto. Ah, entre os meus familiares eu procuro, né, ser uma pessoa boa, mas ainda não consigo, né, fazer com o vizinho. Ok, ainda não consegue. Mas em outras épocas, nem na família você conseguia. Agora você já está se esforçando na família. Numa próxima, quem sabe você vem ali, né, e vai ser um pacificador, né, pessoas ao seu entorno, porque você já vai ter sedimentado alguns valores. Então, nós precisamos entender das nossas limitações, né? Valdeni deve viver muito isso no consultório. Quantas pessoas, né, se martirizam porque queriam estar num outro ponto, mas naquela situação em que elas estão ainda não é possível, por mais que elas queiram. Lhes faltam algo, né, para chegar àquele ponto. Que bom que ela já deseja. Ela já deseja, já é um bom caminho. Mas entre desejar e realizar tem um abismo de distância, né? Então precisamos ter essa noção aí. E nós temos um exemplo, um consolo muito grande, porque é Paulo que diz isso. O bem que eu quero, esse eu ainda não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Esse habita em mim. Isso é Paulo, não é Saulo. É Paulo já transformado. Como diz o Antônio Padre, o pequeno, né? Paulo, o pequeno. É Saulo, é Paulo já transformado, já trabalhando na seara, já veterano. Ainda assim, não conseguia fazer tudo bem que queria. Porque o Mauro lembrou aí hoje, a natureza não dá saltos. Nós vamos caminhando devagarzinho. E o Mauro tem razão, tem muita gente que sofre, e sofre horrores,
porque eu não consigo, eu estou há 20 anos na doutrina espírita e não consigo fazer isso. Eu digo, eu estou há 40 e não consigo ainda. E não vou conseguir nessa encarnação, muita coisa eu não vou conseguir nessa encarnação. Então, precisamos ver os nossos limites, as nossas impotências. Nós somos impotentes para um monte de coisa. Mas eu sempre lembro, não podemos esquecer o ainda. Eu ainda não faço, eu ainda faço. Mas isso é de seguir. Eu estou a caminho de, estou me transformando para fazer o bem e deixar de fazer o mal. Eu queria lembrar, o Divaldo traz um caso muito interessante, numa das palestras dele, em que uma senhora chega para ele e diz assim: Divaldo, eu tenho muitos obsessores, Divaldo. Ele falou: olha, não estou vendo nenhum aqui agora, não. Não, porque eu trabalho na evangelização, né, com as famílias, mas é muita pobreza, é muita miséria, eu não consigo. Ele falou: minha filha, então faz o seguinte, deixa o trabalho lá, vai tirar as férias, né, vai esparecer sua cabeça. Mas, Divaldo, você está pedindo para eu abandonar o trabalho da caridade? Eu falei: não, minha filha, estou falando isso, estou dizendo o seguinte, que esse trabalho na caridade está te fazendo mal. Como é que pode o trabalho no bem fazer mal à pessoa? Então, dá um tempo, vai lá, se fortalece, né, se organiza e volta depois. Né? Fica lá Porque no posto das águas. o Raul Teixeira fala, né? Espiritismo não é para quem quer, é para quem pode, quem aguenta. Né? Então é isso, às vezes a gente não tem ainda aquela couraça, né? Tantas coisas que a gente vê outras pessoas realizar. Ai, mas que homem bom, que homem. Meu Deus, qual a trajetória que essa pessoa já viveu, né, para chegar nessa condição? Difícil. Quantos de nós seria lá uma Joana d'Arc, né, que não abdicaria da sua fé para não ser queimado? Pela segunda vez. Pois é, então. Então a gente precisa botar o pezinho no chão, saber aonde a minha mão alcança. Ah, minha mão alcança aqui. Então aqui eu posso realizar. Aonde ela não alcança, eu tenho que trabalhar para subir um pouco mais. E não subir em passos em falso, né? Porque senão a queda é inevitável. Beleza? Vamos adiante. Para o espírito errante, já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então, porque compreende o quanto foi culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. Ok. Na espiritualidade é assim que nós vamos ver, né? Eu fico imaginando, por exemplo, o caso lá do Torquemada, né? Como aquela mente deveria estar enganada para se manter tanto tempo sem o apelo da sua própria consciência. Porque ele passou aquele tempo todo sem se julgar culpado, achando que ele tinha realizado o que tinha, o que fez em benefício daquelas pessoas, porque foi isso que ele tinha aprendido, né? Que a igreja tinha o catequizado para vivenciar a mensagem daquela maneira. Depois de muito tempo, é que ele, né, pessoas levam a ele outras reflexões, e ele começa a refletir sobre aquilo, e aí começa a sua consciência lhe imputar as faltas que ele cometeu e ele entender que realmente ele tinha errado. E aí começa o processo de expurgo, né, dele mesmo. Quantos espíritos na mesa mediúnica não querem enfrentar a sua realidade? Não querem. A gente vai puxando a conversa, a gente vai, né, conduzindo o assunto, e ele chega a um ponto que ele não quero. Mas, meu irmão, é importante você enxergar a realidade, né? Para que você possa entender o porquê você está nesse estado. Não quero. E não quer. Então ele cria essa barreira, né? E vai diante dessa própria dificuldade que ele está construindo, impedindo o seu progresso, o seu livramento, né? De tantos sofrimentos. Porque o entendimento não vai nos tirar a responsabilidade, mas vai nos dar compreensão. Ah, eu sei porque eu estou passando por isso. Eu mereço estar passando por isso, por aquilo que eu cometi.
mas estou disposto a reparar as minhas faltas. Ok. Em algum momento, a misericórdia divina vai te proporcionar esses meios, né? E assim a vida segue. E ele vai não querendo até a dor aumentar, né? É. Quando a dor aumenta, ele tem que levantar de cima, tem que levantar de cima do prego, né? Aquele cachorro deitar de cima do prego. Ele tem que Uhum. levantar. A dor vai aumentar, vai aumentando, vai aumentando. Chega um ponto, fica insuportável. Ele tem que se render, né? Ele tem que dar a mão à palmatória e se cansar, como diz a Matilde, se cansar de fazer o mal. É verdade. Vamos lá, Carlão. Na erraticidade, o espírito descortina, de um lado, todas as suas existências passadas, de outro, o futuro que lhe está prometido e percebe o que lhe falta para atingi-lo. É qual viajor que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer a fim de chegar ao fim de sua jornada. Ok. Essa imagem ela é perfeita, né? Essa questão, quando você sobe a um determinado platô, você consegue ver mais além o que te espera no caminho que você escolheu seguir, e para trás o tamanho do trabalho, do esforço que você já venceu para chegar naquele ponto. E é isso, a vida é assim. Nosso progresso é assim, né? A cada instante, a cada dia, a cada nova existência, nós olhamos para trás, enxergamos o caminho percorrido, as dificuldades vencidas, aquelas que nós ainda não conseguimos vencer, que ainda estão conosco, e que serão dificuldades no trajeto que nos espera vencer, né? Então, é isso aí. Essa descrição eu acho perfeita para descrever bem como é a nossa existência, a nossa trajetória. Diga, Pedrão. O Valdenir, eu acho que ele conhece naquele livro A História de um Sonho, em que o Dr. Bezerra se encontra com um espírito já elevado, né? Aí ele visualiza uma escada. Naquela escada ele olhava para baixo e não conseguia ver o fim da escada. Mas eu olhava também para cima e também não conseguia ver o fim. Mas ele já tinha atingido um ponto, Dr. Bezerra, a gente sabe como é o Dr. Bezerra, né, que é um ponto que ele já está bem adiantado, né, na escala da evolução, né? O Waldenir É, conhece esse livro. Conheço. Mas isso simboliza aí o infinito da evolução. Então, eu vou evoluir infinitamente. Essa escada não tem fim. Então, ela tem até começo, mas fim ela não tem. Essa é a situação. E o livro é interessante, acho que eu até coloquei no grupo aí. Eu tenho ele em PDF, História de um Sonho do Bezerra, contando uma reencarnação dele. ok. Vamos a 976, que dá tempo. 976. É grande, Não, é não. tem a letra A. Não, 976. Então, 976 tem letra A. Não, a gente Vamos lá? acabou de ler o anterior, Valdenir. Então vamos lá. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, fica sendo a felicidade deles, se é assim turbada, não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa é a ocupação deles. Ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Então, a diferença está no seguinte: nós também passamos por isso. Quando nós ficamos aflitos, quando alguém que gostamos, né, alguém que é próximo, está passando por determinada situação e nós queremos ali ajudar a resolver o problema. Aí nós ficamos aflitos. Ele diz aqui: não constitui motivo de aflição, por quê? Porque os espíritos superiores não se arvoram a resolver os nossos problemas. Eles não vão resolver, eles vão estender a mão nos auxiliando. E sabe que o esforço depende de nós, não deles. Essa é a diferença. Por isso que
neles não ficam aflitos. Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Ou seja, aquilo que nós estamos ali lutando e a causa das nossas mazelas, um dia terá fim, porque eles já passaram por isso e venceram. Eu sempre falo o caso da Joana, né? Por que Joana fala com tanta propriedade sobre questões psicológicas, da sociedade, da família? Porque ela viveu esse drama lá atrás. Ela aprendeu, foi orientada, aplicou, deu certo, venceu. Então ela sabe a trajetória, ela sabe. Então não há motivo de aflição. Amigo, olha só, faz assim, faz assado, faz cozido. Fez, vai dar bom resultado. Não fez, paciência. Na hora que você decidir fazer, você vai ter bom resultado. E os espíritos puros não vão se afligir por isso. E aí ele continua: ó, auxiliam os outros a se melhorarem e se lhes estendem as mãos. Só isso. Estende a mão. O outro tem que estender a mão para pegar. Ou seja, eles dão bons conselhos, né? Inspiram para que a gente possa mudar as nossas intenções, mas não vão fazer por nós. Se não vão fazer por nós, não tem motivo de ficar aflito, porque sabe que a ação depende do outro, né? Daquele a quem nós queremos auxiliar. Vai dizer lá, essa é a ocupação deles. Ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Olha aí, são bem-sucedidos quando? Quando é que eles são bem-sucedidos? Quando os seus afetos escutam seus conselhos e adotam nova postura, novo, e assim chegam ao final, na vitória do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho. E quando não conseguem, continuam lá, prestando o auxílio que podem. O Bezerra não foi assim? Não foi oferecido a ele agora, olha, você pode agora ir para qualquer planeta que você quiser. O que ele falou? Não, eu quero permanecer aqui para que, enquanto um dos meus irmãos estiverem sofrendo, eu poder auxiliá-lo. Aí, é motivo de gozo. Não é motivo de sofrimento, é motivo de gozo. A possibilidade de poder auxiliar, de ajudar. Né? Então, a vivência, né, dos espíritos superiores é diferente da nossa. Nós queremos resolver o problema dos outros. Aí nós ficamos aflitos. Eles querem apenas nos auxiliar para que nós façamos a nossa parte e consigamos vencer. É diferente, completamente diferente. Nem Tudo o bem? Cristo resolveu. Nem o Pois Cristo é, resolveu, porque eu vos aliviarei, mas eu não vou resolver o seu problema. Então, é pretensão exatamente. nossa querer resolver o problema dos outros. Exatamente. E, quando os outros também querem resolver nossos problemas, nós não aceitamos. É Eu difícil, né? acho que não, hein, Pedrão? Eu acho que quando alguém quer resolver o nosso problema, a gente corre até atrás, né? Porque a gente não vai ter que fazer nada, o cara vai resolver para mim, mas a gente fica mal acostumado. A gente fica É mal isso aí. acostumado. Então vamos parar aqui, pessoal. Pergunta 976A. Tudo bem? 976A. Vamos então fazer a nossa prece. Eli, por favor, você pode fazer a nossa prece, querida? Eliane. Posso, Mal, lhe agradeço. É sempre bom a gente agradecer, né? Depois de um banquete espiritual desse, uma bênção para as nossas vidas, né? Uma alegria poder estar junto aqui, aprendendo um pouco mais dessa doutrina que ilumina a nossa mente, né? Na verdade, é isso mesmo, o conhecimento não basta, né? Apesar de que ele liberta, né? Então, mas a gente precisa buscar a prática dos ensinamentos que a gente busca. Que Jesus possa nos amparar, iluminando nossa mente, nossos corações, as nossas atitudes possam ser melhores a cada dia, possamos não só vermos em nós
os nossos problemas, mas que possamos também já enxergar aquilo que fazemos de bom, porque senão a gente não avança, ficamos sempre chateados com aquilo que ainda não conseguimos fazer, como lembrou nosso amigo Valdemir, ainda, esse ainda é muito importante de verdade. Possamos ter compaixão por nós mesmos, pelos nossos irmãos de caminhada, pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos dão as mãos diariamente, para que possamos ver de verdade, ver com os olhos e com o coração, ter melhores sentimentos conosco e com todos aqueles que estão ao nosso redor. Nos ampara, Senhor, para que possamos caminhar no seu caminho, termos boas mensagens, termos boas atitudes e sermos felizes com aquilo que fazemos de bom, Senhor. E termos força, coragem e boa vontade para fazermos aquilo que ainda não fazemos. Fica conosco, Senhor, e nos ampara hoje e sempre. Ampara a cada lar que está aqui junto de nós, ampara os nossos familiares, nossos amores, e toda a nossa irmã humanidade, Senhor. Fica conosco e nos permita caminhar contigo. Graças a Deus e que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Elia. Beijo, Eu que pessoal. agradeço. Então, vou fechar a sala e vou